calhar pedir para tu introduzir-te. Ok, então eu chamo Anabela, eu sou o que eu chamo uma artivista, não é? Porque eu uso o teatro como forma de expressão e de colocar em palco os problemas que se passam no mundo. E ativista no sentido de que eu acho que eu luto todos os dias exatamente para uma mudança, porque acredito que Portugal pode ser melhor, e quando eu digo Portugal também a Europa pode ser melhor. Não é? Como filha de ex-colonizada, como, sei lá, antiga africana, sei lá, ou descendente de imigrante, acho que tem um contributo muito grande para também dar e acho que é importante também esta mudança e alteração. Em Portugal, milhares de estrangeiros e estrangeiras de fora da Europa esperam a regularização da sua situação no país. Alguns esperam anos até receberem o título de residente. A semana passada foi promulgada uma alteração à lei dos estrangeiros, na prática já há um mês, acho eu, na realidade, mas ficou em vigor nos últimos dias. Com esta alteração, a lei passa a presumir que estrangeiros com pelo menos 12 meses de descontos para a Segurança Social tiveram entrada legal no país. Portanto, na prática, os estrangeiros que estavam ao abrigo do artigo 123, não? E, portanto, entram num processo normal de obtenção de título residente. Isto resolve o problema destas milhares de pessoas? Ela melhora. Também não vou dizer que não foi uma luta que nós tivéssemos tido nos últimos tempos e que eu acho que Portugal também ciclicamente tem tentado de alguma maneira resolver a sua situação em termos de imigrantes. Acho que a questão laboral tem sido a melhor via e eu acho que é aquela que também é honesta, é transparente, porque qualquer imigrante normalmente vem para trabalhar, não vem para outros subterfúgios que a extrema-direita e que outros gostam muito de dizer, e não sei se só a extrema-direita também. A própria direita muitas vezes utiliza isso como subterfúgios, que vêm para cá, vêm ocupar os postos, e na realidade a grande maioria vem trabalhar em áreas que fazem falta. Nos últimos anos temos debatido muito porque quase que havia um bloqueio, sobretudo a partir de 2016, em que alguns deles, depois de muita luta, entraram neste 123, que não é um caminho. O 123 é uma medida extraordinária, excepcional, e eu acho que ela deve se manter assim. Acho que em grande medida resolve e responde a uma parte das nossas ansiedades, mas ela é feita de outra vez de uma maneira atabalhada e não justa. Ou seja, quando ela volta a inserir dentro do artigo 88, ela entra outra vez num campo de espera, que neste momento os agendamentos do CEF para 88, no momento em que estamos aqui a falar, está fechado. Não abre há quase um mês, novos agendamentos. Ou seja, hoje, se alguém for à plataforma online fazer uma marcação... Não consegue ainda. Não, ou seja, vai lá à procura, o CEF analisou e diz, você pode marcar, mas não consegue marcar, porque neste momento ainda não consegue marcar. Mas em Lisboa? Não, em qualquer parte do país, de norte a sul e ilhas. Então estamos todos os dias a clicar em todos os botões a ver se abre alguma vaga. Para o 88... Que é o artigo que tem imigrantes que têm supostamente a entrada legal. Supostamente a entrada legal, e quando eu digo 88 também 89, estão na mesma plataforma os dois, e é isto que acaba. Ou seja, todos aqueles 123 que estavam no seu caminho, que têm descontos, e sobretudo porque os de 2017 que entregaram o seu processo tal e qual como deveria corresponder àquilo que hoje em dia vai ser o 88 ou que era o 123, tiveram que voltar a entregar. Quando fizeram pedido de agendamento deram-lhes 4 ou 5 meses e a última semana foi baldes de água fria. Então temos situações de pessoas com 30 meses de descontos que supostamente iam outra vez, pela segunda vez, para este 123, que já não foram atendidos e disseram agora você vai se inscrever novamente. E vai começar de novo o processo? Ele entra no 88, numa plataforma que ainda não responde ao 88.6, mas que também se entra no 88 é aquela plataforma que ele vai ter que utilizar, porque é a mesma do 88 e 89. Entra numa lista, vai ter que esperar que o CEF analise o seu processo, diga agora você pode agendar e depois é que vai agendar. Então, mais uma vez, estas situações de injustiças voltam a acontecer. Tinha acontecido em 2015, voltaram a acontecer em 2017 e vai voltar a acontecer agora. Em 2018, alguns dos que foram contemplados pelo 123 não eram aqueles dos 2016 e 2017. E isto eu acho que... Como assim? O que é que se quer dizer? O que quer dizer é, quem entregou o processo em 2017 recebeu uma resposta, fez uma reapreciação, a grande maioria teve uma resposta logo negativa e supostamente o Código Administrativo diz que durante 2 anos eu não quero analisar essa situação.
Entretanto, os que conseguiram entregar em 2018, temos situações de pessoas que entregaram em 2018 e que tiveram o seu processo deferido com proposta de concessão, ou agora já têm o seu cartão, mas os de 2017 tiveram que entregar de novo. Se o conseguiram fazer em 2018 ou início de 2019, entre aspas, a gente pode dizer que estarão safos, embora alguns ainda estão agora a dar resposta, mas a grande maioria que não conseguiu, que tinha para estes tempos, entre abril e maio, voltou à outra estaca. Mas quando é que fechou? Quando é que fecharam as 1 de abril já não atenderam. 1 de abril já não atenderam 123, de norte a sul do país. Os 123 teriam que... Todo o conselho foi voltar a entregar. E será... aquele que conseguiu entregar ou insistir, porque ele pode insistir em entregar, vai ser negado. E quando é que fecharam as marcações mesmo para as pessoas que estão no artigo 88? Há um mês que nós não conseguimos agendamento. Estamos a 11 de abril, eu acho que até 3 de março já nem não me lembro de ter conseguido. E quem fosse em fevereiro e tentasse fazer uma marcação, conseguia para quando? Não, mas 123 é outra coisa. Sim, 123... Não, estou a dizer no artigo 88. Quem quisesse em fevereiro fazer uma marcação... Estava para dezembro. Para as minhas últimas marcações estava a dizer... Portanto, 10 meses, 9, 10 meses. Sim, por isso é que sei que está fechado, não é? Por isso é que fechou a agenda, pode estar a inquiriar a outro tipo de vagas. Mas como é que isso acontece? Boa pergunta ao CEF. Não sei, não sei se é... O sindicato diz que é falta de pessoal. Eu não consigo entender se é falta de pessoal, se é outra organização, não conheço como é que funciona, mas a mim custa-me muito como é que os agendamentos são assim. Eu tenho principalmente porque trabalho muito com nascidos em território nacional, muitos deles estrangeiros. Embora a lei tenha mudado, a grande maioria ainda não foi contemplada, não é? Vamos ver daqui a um ano ainda é que estamos a falar. E não é normal que eu, enquanto cidadã portuguesa, possa agendar o meu cartão de cidadão com muito menos meses, mas mesmo que eu não queira agendar, se eu me levantar cedo, mesmo de norte a sul do país, eu hei de encontrar um que não precisa de agendamento e posso ir tratar da renovação do meu cartão de cidadão. Passaporte. No entanto, eu, enquanto imigrante, eu não consigo renovar o meu título, pedir pela primeira vez, alterar dados, sem um agendamento. Não faz sentido. Isto não é justo. Não é uma política justa, porque tranca a pessoa dentro do país. Porque se eu quero renovar, eu não consigo renovar, a não ser que abra uma água excepcional. E eu manda um e-mail e o e-mail diz-nos recebemos imensos pedidos só em relação a situações excepcionais, é que iremos analisar, você deve fundamentar os seus motivos. Quer dizer, não é sentido. Eu quero viajar. Isso não é um motivo suficientemente fraco. Quer dizer, eu quero ir de férias, eu não posso ir de férias. Eu às vezes estou em situação de renovação. E isto não faz sentido. Porque há falta de pessoal. Mas que é isto? Em todos os departamentos, se eu quiser arranjar o cartão amanhã, ou se eu quiser arranjar no mesmo dia, eu tenho o urgente, o extremamente urgente, não é? E eu tenho sítios onde eu não preciso agendar. Então, alguma coisa tem que acontecer. E eu continuo a lutar. Pelo menos 1 ou 2 chefes têm que estar sem agendamento. Voltamos ao esquema de levantar às 5 da manhã ou de pessoas irem dormir à porta. Gente, as pessoas estão a dormir à porta 8 meses. Porque se eu estou à espera de um agendamento daqui a 8 meses, e se eu tenho o azar de eu chegar daqui a 8 meses, faltar-me um documento, ou o documento está caducado ou não me aceito, eu volto outra vez para a fila. Quer dizer, então, há aqui situações de injustiça que é o que eu chamo, e está muito ligado a este, eu estou preso dentro de um país ou dentro de uma Europa. Mas literalmente, porque eles não podem voltar a casa durante esse tempo, certo? Sim, alguns dizem, mas você pode ir ao seu país de origem e voltar. Quem é que vai arriscar ir ao país de origem com o documento caducado para voltar? Ninguém vai arriscar. Como é que eu vou arriscar sair? Segundo, se eu quiser viajar, a companhia aérea também não tem que aceitar. A companhia aérea também tem responsabilidades em o fazer. Eu fui um intercâmbio à Espanha, é evidente que eu tinha que ter todos os jovens com o cartão de residência válido. É nascido em território nacional, mas se está caducado, a companhia aérea diz-me assim, lamento, você não pode viajar. É uma responsabilidade da própria companhia. Então, estamos a dizer que é fácil? Não é fácil. E é estas situações que muitas vezes não é transparente, não é porque ele não queira, quero tirar a carta. Tenho uma licença de aprendizagem, cartão de residência caducou, tenho uma marcação que diz que realmente eu vou ter marcação no dia tanto. Estou a conduzir, mas quer dizer, as escolas não vão te marcar exame nenhum.
Eu não vou arriscar a marcar um exame porque na realidade você não tem o cartão válido. Mas explica então, quais é que são as limitações para imigrantes que estão em Portugal, não têm o título de residente? Qual é a limitação que eles têm na No sua dia a vida? dia, vamos situações normais. Eu quero me identificar, eu quero, por exemplo, me identificar. Há, por exemplo, pessoas que trabalham numa obra. Eu na obra tenho que me identificar, não é? Então, quando eu entro na obra, apresento o passaporte. Há obras que não se preocupam. Mas você é estrangeiro. Qual é a sua situação no país? Todas as entidades têm que ter lá uma prova de que realmente aquele cidadão está regularizado. Até para isto, fazer entradas, tão simples quanto isso. Eu entro e eu agora quero tirar a carta. Eu vou tirar a carta. Se eu não tiver o meu título renovado, eu não posso fazer exame. É tão simples quanto isso. Estou na faculdade, eu sou um estrangeiro nascido em território nacional, estou na faculdade, tenho que renovar, apresento o passaporte, há pessoas que aceitam, há outros que só têm o cartão de residência, realmente caducou. Então estas situações que parecem muito simples, na realidade não são. Vou de férias, a família vai toda, eu fico, não é? Porque enquanto não tiver, não vai. Quando eu meto pela primeira vez, eu já aguardei o meu tempo, porque neste famoso artigo 88, eu tenho que inserir numa plataforma toda a documentação a priori. Registro criminal do país de origem, registro criminal do país onde eu tenha vivido um ano, o atestado da junta, o comprovativo de inscrição no fiscal, o comprovativo da segurança social, e eu insiro na plataforma. Em determinada altura o CEF diz, analisamos a sua manifestação de interesse, ela foi admitida. E agora pode agendar, e você vai escolher de norte a sul do país onde é que pode agendar a vaga mais próxima. Antigamente quase ninguém ia aos Açores, agora os Açores e a Madeira, até nem nos Açores e a Madeira há sequer vaga, não é? É interessante isto. Há uma coisa muito interessante de todos os imigrantes com que eu falei que vivem em Portugal, independentemente do nível de inglês e português que eles sabem falar, há uma palavra que toda a gente sabe que é espera. Intesar, Carol. Esperar mais um pouco. Toda a gente sabe porque toda a gente diz para espera. Aguarde uma carta. Aguarde que há de receber resposta. Mas acho que foi a espera, até se pensarmos no antes de chegar cá, mesmo aquele que entrou com a entrada legal, até para o visto funciona neste momento com agendamentos, não é? E estou a falar isto porquê? Porque, por exemplo, os regrupamentos familiares acabaram de abrir para o Paquistão. Nós tivemos situações de sócios que conseguiram a sua autorização de residência e fizeram regrupamento familiar. Não conseguiam entregar o seu processo de pedido de visto, de fixação de residência, desde junho que estava fechado. Junho, julho, que a Embaixada do Paquistão estava fechada. Que estava em reestruturação. Abriu a semana passada, embora eu só conseguisse entrar efetivamente ontem no sistema, e diz-me sempre, já não existem lugares sentados. E só aceita para regrupamento familiar. Isto passa-se aqui, mas se calhar passa-se em outros, não é? Faço a pergunta, supostamente, legalmente, o CEF já me disse, eu posso fazer a fixação, tenho 90 dias para o fazer, a grande maioria já o passou. É isto que às vezes é a situação da Europa, Fortaleza, podemos assim dizer, o mecanismo está montado para esperar. Eu não estou a dizer que Portugal não tenha feito um avanço muito significativo em relação à imigração, mas o avanço, ainda burocraticamente, nós estamos sempre empilhados com o papel. Parece que as mudanças legais não têm depois uma... Porque depois a prática é a morosidade na mesma. Ou seja, ela permite que realmente a pessoa se regularize, mas há uma morosidade burocrática. O número da segurança social, a lei diz, se eu entro no país, eu tenho a possibilidade de ter 12 meses de descontos, no entanto, a segurança social leva quase às vezes 6 meses a emitir o número de segurança social. E eu continuo a trabalhar. Mas afinal, que justiça é essa de que eu, enquanto trabalhador, eu não estou sequer salvaguardado? Enquanto trabalhador, eu nem desconto para a segurança social, que é aquilo que é descontado para a nossa saúde, para a nossa futura reforma, mas sobretudo para a saúde. Nós escolhemos na nossa Constituição que é um Serviço Nacional de Saúde. Como é que nós fazemos? Pagamos através da segurança social. É isso que nos dá acesso à saúde. Então eu não percebo. Ou temos um sistema alternativo de seguro. O que é que nós queremos aqui? Então estas facas de dois gumes que parecem muito simples às vezes ao cidadão comum, na realidade, enquanto imigrante, já sabemos que não é. Eu vou à junta de freguesia, eu preciso de um atestado da junta de freguesia para poder, se querem me inscrever no centro de saúde. Eu preciso levar 2 testemunhas. Se eu não levo as 2 testemunhas, estou tramado. E depois tenho que convencer alguém a ir a 2 testemunhas no horário laboral. Senão, não consigo. Mas eu preciso de um atestado de junta também para inserir na plataforma do CEF. Então, isto, parecendo que não,
a lei de alguma maneira desmecaniza em algumas situações e tirou a tampa a algumas situações, mas por outro lado a burocracia acaba por nos invadir. E neste momento eu acho que a burocracia maior é espera. É a burocracia maior que se faz sentir imenso nisto aqui. E por outro lado, outra questão é, em termos de emissão de documentos, se calhar quando é deferir o seu pedido, se calhar demora 3, 4 semanas, não é? Então, se calhar, há aqui mecanismos que podes aqui pensar como é que é possível acelerar este sistema, como é que a análise pode ser de outra forma mais célere, porque realmente assim não funciona. Em fevereiro de 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, que oficializava a criação da União Europeia e que foi assinado por Portugal. No preâmbulo do documento lia-se que países membros estavam resolvidos a assinalar uma nova fase no processo de integração europeia iniciado com as instituições das comunidades europeias, recordando a importância histórica do fim da divisão continente europeu e a necessidade da criação de bases sólidas para a construção da futura Europa, confirmando o seu apego aos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e do Estado de Direito, desejando aprofundar a solidariedade entre os seus povos, respeitando a sua história, culturas e tradições. E mais abaixo dizia, reafirmando o seu objetivo de facilitar a livre circulação de pessoas, sem deixar de garantir a segurança dos seus povos, através da inclusão no presente tratado, de disposições relativas à justiça e aos assuntos internos. Parece que esta Europa, a terra da liberdade de circulação de pessoas, existe no papel, mas só para algumas pessoas, não é? Eu até, às vezes, só para os cidadãos e cidadãs que são nacionais de alguns Estados-membros e que, na realidade, podem exercer os direitos políticos. E depois fazemos a pergunta, quem é que pode exercer direitos políticos? A maior parte dos imigrantes não exerce. Não é? A maior parte está presa a tratados de reciprocidade. Segundo, e não pode votar, não é? Que fica logo, não é? Quer dizer, está logo esta questão aqui. Mesmo em Portugal, vamos ver quantas é que podem votar no número de imigrantes que nós temos em Portugal. Por outro lado, é liberdade de circulação. Qual é a liberdade de circulação? Porque eu, enquanto cidadão realmente europeu, enquanto eu tenho este passaporte português, tenho alguma liberdade de circulação realmente de muitos países. O imigrante pode circular, mas não pode trabalhar em qualquer outro país. Depois, a não ser que tenha um estatuto de longa duração que venha a pedir, que vejam que só muito mais tarde, e foi nos últimos anos em que o estatuto de longa duração foi incorporado nas diretivas europeias e mesmo assim não é aplicado na sua plenitude, a não ser para aqueles grandes cargos, não é? Como costumamos dizer. Mas o imigrantezinho, pobrezinho, que trabalha na construção civil, que trabalha na agricultura, que trabalha nas limpezas, que normalmente nos serve ou que nós não os vimos porque saem antes de nós entrarmos e vêm depois de nós sairmos, na realidade não fazem este tipo de circulação. Podem estar no máximo até 3 meses em qualquer outro estado da Europa, da nossa União Europeia ou de Estado de Schengen, podemos assim dizer, mas na realidade se for pega a trabalhar, mandam-lhe logo embora, que ele não pode realmente estar noutro espaço. Então esta liberdade de circulação é ilusória. A mesma coisa e eu faço o paralelo, nasceu em território nacional mas é cidadão estrangeiro. Não pode. Isto é tão simples quanto isso. Ele não pode estar mais de 3 meses em outro Isto lugar. Porque quem nasce em Portugal não é automaticamente é cidadão português. estrangeiro. Vai ter a documentação como outro qualquer. Primeiro temporária e depois talvez permanente, mas será temporária. E por outro lado é esta questão da circulação. Vejamos o caso da Inglaterra, do Brexit, não é? Quando nós pensamos o Brexit com esta... Quem é estrangeiro sabe sempre que a Inglaterra estava lá longe. Então, para mim, quando eu olho, isto é uma discussão entre europeus, entre a solidariedade entre povos, porque na realidade os estrangeiros que tanto o Reino Unido fala são estrangeiros que são na realidade cidadãos europeus, porque na realidade os que lá conseguem chegar precisam de visto para entrar, inclusive algum cidadão imigrante residente em território nacional precisa de visto. Eu nunca fiz um intercâmbio neste momento do GTO nos últimos 5, 6 anos. Do Grupo do Teatro Oprimido. Do Grupo Teatro Oprimido. Porquê? Porque, na realidade, a maior parte dos nascidos em território nacional, eu paguei, a última vez, a primeira que foi, eu paguei quase 100 euros para o visto. Quer dizer, a nacionalidade custa 250 euros. Quer dizer, mais vale tratar da nacionalidade primeiro e depois circular. Não faz sentido eu estar a pagar para poder ir ao Reino Unido. Então, esta discussão do Brexit, se nós analisarmos de forma crua, fria, o imigrante sabe desde há muito tempo que a Inglaterra não dá para isto.
Não dá, nunca deu. Quando eu tiver a nacionalidade, lá eu vou lá ter. Então, esta situação é uma situação da Europa, a solidariedade dos povos da Europa. Acho que é uma situação da... a livre circulação é para os europeus brancos? Acho que é uma coisa racista em si? Bom, para mim isto sempre foi. É o princípio de que circula, de que faz, não temos aqui a menor dúvida. Normalmente os que estão impedidos de viajar são sempre os mesmos, né? O imigrante que acaba por não conseguir e quem é que é o imigrante em cada um destes países? Quem é que estamos aqui a falar, não é? Vejamos a situação da Roménia e da Bulgária também no Reino Unido. Quando é que eles puderam trabalhar? Quando é que podiam ser? Então estão sempre a receber subsídios, mas afinal, quando é que a lei europeia lhes permitiu que pudessem ter um estatuto igual a qualquer britânico? Então estas perguntas têm que ser feitas. E a verdade é, se nós temos um Frontex com um estatuto policial e que nós temos um orçamento diretamente para isto... E que em 2016 foi aumentado, não é? Eu faço a pergunta, qual é o orçamento para combater qualquer Estado que não cumpra os direitos humanos? Qual é o orçamento? Onde é que está? Ombudsman, que acho que dizia uma espécie de um provedor que poderia de alguma maneira dizer: senhor Estado, você tem que cumprir os direitos humanos, você tem que fazer isto, você vai ser penalizado. Se nós temos uma penalização para quem não cumpre o déficit, por que não temos uma penalização para quem não cumpre os direitos humanos? Não é? A crise de 2015, para quem está sentado do outro lado, não para quem está sentado na Comissão Europeia, sim, e ela tem um espelho muito branco. E branco no sentido de construção social, não no sentido de cores. Que muita gente vem com os estados biológicos, só temos uma raça humana, mas a verdade é que a construção social permitiu que a nossa divisão assim fosse. E quando nós o vimos, a verdade é que o partido a Hungria está suspensa. Mas o que é isso de estar suspenso? Não é? Não vai receber mais dinheiro da União Europeia? Não vai ter mais apoios? O déficit vai diminuir? Ele vai votar, não vai poder votar nunca mais? O que é isto? Todos os Estados... Não, foi o partido no qual ele está integrado enquanto família europeia que decidiu, bom, você ultrapassou todos os limites de cristãos, agora vamos penalizá-lo durante uns tempos, mas depois ele vai poder votar muito mais tarde. E a pergunta que se faz não era essa. A pergunta é, como é que uma Europa de liberdade, igualdade, solidariedade entre povos permite que países levantem muros numa Europa que decidiu não haver, numa Europa que decidiu que os Estados devem permitir a livre circulação de pessoas e bens, não nos esquecemos dos bens, que se calhar circulam mais depressa do que nós, não é? Então estas perguntas têm que ser feitas, porque se num déficit, Portugal foi penalizado com o déficit, não é? Nós tivemos uma troika. Existe uma troika para os direitos humanos? Não deveria existir uma troika para os direitos humanos? Estas perguntas têm que ser feitas enquanto Estados, enquanto pessoas que estão sentados, ainda muito homens também, se calhar a paridade pode ser que venha a trazer alguma coisa de nova, assim esperemos, vamos ver. Mas realmente estas perguntas têm que ser feitas. Onde é que está a troika para os direitos humanos? Como é que continuamos a ter este tipo de situações dentro dos próprios países, pessoas que estão anos e anos dentro da Europa, e falo de Portugal, se calhar, mas também poderia falar de uma França, podia falar de uma Alemanha, podia falar de uma Espanha, em que tens pessoas que estão 10 anos no mesmo país e que não têm. Ou o Reino Unido, que acabou por, de alguma maneira, provocar alguma fuga de migração para Portugal. Também temos muita da nossa cota, de muitos que vieram do Reino Unido, que estavam legalmente dentro do Reino Unido e que a determinada altura o Reino Unido disse, não, já não vamos querer que renovem desta forma, mas eles já estavam há 5, 6 anos, alguns 8 anos dentro daquele país. Como é que não se regulariza? Que raio de Estado de Direito é este que tem pessoas a trabalhar continuamente naquele país e que ao mesmo tempo não os regulariza, não os dá um mínimo documento que lhes permite, de alguma maneira, ir visitar a sua família, sair e voltar? Está fechado literalmente naquele país durante anos. Estas perguntas têm que ser feitas. Que raio da Europa é que nós temos? Mas ao mesmo tempo, as pessoas que investem 350 mil euros em Portugal ou 500 mil euros em Portugal e que passam aqui 7 dias, conseguem ter um visto gold que lhes dá o título de residência, estando fora do país até. Podem esperar fora do país por esse título. Parece que não há a fortaleza, não há para essas pessoas, não é? Como é que... eu espero não estar a incorrer em erro. Acho que era um secretário de Estado, ele é José Cesário Neves, acho que era secretário de Estado na altura. E na altura o que ele dizia é que as Lampedusas sempre houveram e os vistos golds também sempre houveram. Eu ainda procurar, ele deu isto em entrevista quando foi para a RTP África, se não me engano. E eu quando lhe ouvia, eu dizia, realmente é verdade.
o dinheiro nunca foi um problema. Porque quem tem dinheiro consegue, de alguma maneira, Malta permitia até que chegasse à nacionalidade. E depois, na Bulgária, também Chipre, conseguia que se chegasse. Esta situação não é só injusta para a residência, mas também é injusta até para a nacionalidade. Porque permite que alguém que venha 7 ou 14 dias, porque o cartão depois pode ser renovado por 2 anos, ao final de um período de 5 anos, neste momento, pode aceder à nacionalidade portuguesa ou pode pedir a nacionalidade portuguesa, preenchendo os requisitos. Para si e para a sua família. Para si e para a sua família. E, no entanto, aquele que nasce em território português, e estou a falar do português, mas podíamos ir à Europa, porque a Europa tem mais ou menos a mesma situação, não pode se ausentar de território nacional com um cartão de 1 ano por um período superior a 6 meses, a não ser que seja o seu país de origem. Não pode se ausentar de território nacional por um período superior a quase 1 ano, a não ser que seja o seu país de origem ou por motivos de saúde ou por trabalho. Não pode se ausentar quando tem um título de 5 anos por um período superior a 2 anos interruptamentos ou interpolados. O que é isto? Que justiça é essa que estamos aqui a falar? Isto são direitos humanos. Não é? Esta questão mexe com direitos humanos. Como é que nós impedimos que algum cidadão de pleno direito, que vive, trabalha, manifesta, participa ativamente num Estado, não pode aceder, caso vá, decidiu ir para o país investir, decidiu até ir à França, se calhar ganhou mais uns trocos e resolveu voltar, mas não pode o fazer porque não permite que esta livre circulação, que foi pensada desta forma, mas alguém que só vem, tem aqui umas propriedades, vem cá passar férias. Porque sejamos honestos, 7, 14 dias, ele vai passar férias. Ou vai ver como é que os negócios decorreram. Que tem aqui um representante que faz. Qual é a ligação efetiva realmente com o país? Os bens? Então podemos pensar, todos os cidadãos nascidos em território nacional devem fazer um consórcio de bens e comprar um prédio para poder ver se isto funciona. O que é que estamos aqui, que lição é que estamos a transmitir também para o futuro? Afinal, que solidariedade é esta que nós queremos? A Comissão Europeia dizia que realmente isto deveria ser terminado, esta questão dos vistos gold. Tenho muitas dúvidas que assim seja, porque os Estados realmente lucram com este fator. Mas... O secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, disse que não ia terminar com isso em março, no início de março. Disse que não ia terminar com os vistos gold. Porque, efetivamente, existe uma situação que é o Estado até fica contente. Ele só vem cá e investe e não tem que me preocupar muito com isto, não é? E durante 5 anos aquilo lá está, sempre a renovar. Mas em termos de direitos humanos, volta à minha questão anterior. Onde é que está a penalização? Onde é que está a questão dos direitos humanos? Portugal não deveria ser chamado também sobre esta questão dos direitos humanos. Quando eu digo Portugal, digo a Europa. Não deve ser chamada por perpetuar situações de injustiça em termos de direitos humanos. Estas situações também devem ser levantadas, não é? E normalmente sobre sempre os mesmos. Vejamos a questão histórica dos países europeus com todas as suas ex-colónias. Historicamente, onde é que está a questão da famosa solidariedade e integração? Onde é que está esta questão de solidariedade? E com as suas ex-colónias são situações de perpétua injustiça. E eu acho que esta é mais uma injustiça. Achas que falta reparação histórica? Eu não acho, eu tenho certeza que falta reparação histórica. E quando eu digo reparação histórica, já não estou a falar da monetária. Existem várias correntes de escala monetária. Eu estou a falar de reparação histórica no dia a dia. No dia a dia, um cidadão, uma criança que nasce em território nacional não deve ter uma autorização de residência temporária. Isto não faz sentido ter uma autorização de 1 ano. Alguém que nasceu em território nacional. Até o Trump, e no outro dia a Constância Urbano diz que ele está a pensar em rever, não é? Mas até o Trump nasceu em solo americano, é americano. Está bem, não dá aos pais, não organiza com os pais. Mas a esta criança não lhe ceifou a oportunidade de plenos direitos como o outro. Em termos de direitos, depois a vida, o comum vai trazer outras situações de discriminação e de racismo que vão perpetuar, não é? Desde a pobreza, do próprio racismo, da xenofobia, tudo mais. Mas em termos de direitos, de acesso, está igual. Em par e par. Isto é uma realidade. E todos nós falamos mal do Trump, que ergue muros, que ergue outras coisas. Mas nesta situação de cidadania está. E então temos que repensar o que é que nós estamos aqui a falar. Se estamos a falar de cidadãos plenos direitos, se todos os que tivessem autorização de residência pudessem circular, pudessem ter os mesmos direitos que qualquer cidadão nacional, se calhar não estaríamos a trabalhar esta questão da nacionalidade que puxa à pátria, que nos puxa isto, mas estaríamos a trabalhar de outras situações. Porque na realidade nós estamos aqui a falar de eu ter acesso a direitos na mesma circunstância que qualquer outro cidadão, que desconta da mesma maneira os 11%, ou os 22%, ou os 33%, se eu for investidor,
que também ao mesmo tempo vai aos mesmos lugares onde eu devo ir. Então estamos a falar disto, não estamos a falar de outras situações em que querem mais do que os outros. Não, querem exatamente os mesmos direitos. E é isto que está inscrito na nossa suposta Constituição. Embora depois dizemos vamos tratar o igual pelo igual e o diferente pelo diferente na medida da diferença. Essa medida da diferença é que depende muito da leitura. E eu continuo a achar, e não vou nunca concordar com o visto gold enquanto tivermos estas situações de disparidade em toda a Europa. De quem nasce neste solo europeu ainda não é um cidadão de pleno direito. E temos medo de que nos venham invadir. Um cidadão português, quando circula também, invade outros. Invadimos a França há muitos anos atrás. Invadimos, por exemplo, os Estados Unidos, que agora hoje em dia nós falamos muito, mas quantos cidadãos portugueses foram deportados para os Açores e para a Madeira por situação irregular? O que é que nós dizíamos quando vieram deportados? O que é que nós dizíamos? Não é? Basta analisar esta situação dos famosos retornados. O que é que nós falávamos? Falávamos que não poderia ser, às vezes por penas muito mínimas em relação aos Estados Unidos. A lei diz que todo aquele que for condenado a uma pena igual ou superior a 1 ano não deve renovar o seu título de residência. Afinal, não imitámos a mesma coisa? Não acabámos por também ir no mesmo sentido do mais frio possível e calculista em relação a isto? Então qual é o nosso olhar também sobre estas questões? E quando falamos da Europa federalista, temos que pensar nisto. Do que é que nós estamos aqui a falar? E realmente outra questão que às vezes eu levanto é, falamos muito do terrorismo. Quem foram realmente os jihadistas que atacaram? Não eram nascidos na Europa? O que é que se passou? A pergunta de se fazer. Eles foram aliciados? Porquê que foram aliciados? O que é que se passa? Qual é o processo de integração que a Europa desenhou para todos os que nasceram em território nacional ou para todos aqueles que eles veem nas fronteiras? O que é que estamos aqui a falar? Porque é importante fazer a pergunta, como é que alguém está descontente? Você faz a pergunta a qualquer nascido em território nacional, que desde 81, que ficou impedido de ter a sua nacionalidade portuguesa, qual é o seu contentamento? Por um lado sentem-se portugueses, mas por outro lado estão muito magoados com este país. Não é? Estão magoados com o país. Como é que eu que nasço aqui vejo um cidadão que uma lei muito mais tarde vem lhe permitir que ele saia deste país, quando eu para me deslocar, olha, até ao Reino Unido eu não posso ir, primeiro porque tenho que pagar, segundo porque vai analisar a minha conta bancária e vai dizer você não tem intenção de voltar, enquanto que o outro tem uma conta bancária muito diferente, não é? E isto é perpetuar situações de exclusão, isto é perpetuar situações realmente de manter o poder económico em cima e tudo aquilo que nós assinamos em tratados fica no papel. É mais uma vez isto. Estamos na década dos afrodescendentes e continuamos nisto, não é? Achas que se lembra o governo que nós estamos na década dos afrodescendentes? Agora se lembra. Lembra-se porque foi preciso muito bater, muito bater, mas agora se lembra. E saiu agora também o primeiro relatório do grupo que está a ver a possibilidade de incorporar em 2021, mas se nós pensarmos nos censos e se nós pensarmos também estas lutas para poder fazer, mas isso não responde à pergunta porque é fundamental. Existe uma década de afrodescendentes, porquê? O que é que se passou? E vou-vos lembrar, isto começa em 2001. Atenção, estamos a falar de 2001, estamos em 2019. Quando alguns Estados africanos resolveram pedir a outros Estados europeus, quer dizer, isto temos que repensar como é que isto vai funcionar. E de 2001 até chegarmos a 2015, quer dizer, isto vai muita coisa por detrás. E ainda mesmo assim, a década para mim vai acabar e vamos ver que estados é que realmente começaram a repor. Que contas é que fizeram? E vão dizer, mas não podemos ser sempre as vítimas, não é? Que vítimas? Estamos a falar de vítimas. Se fôssemos vítimas, não estávamos nesta luta. As vítimas calam-se. Aqui não se calou ninguém. E com isto, se calhar, também gostava de terminar. Houve um colega meu italiano que nós estávamos em Berlim e fomos visitar, na altura em Berlim, a ferida que eu chamo uma ferida histórica aberta. Há uma ferida histórica aberta sobre a questão dos judeus. Aberta, todos os dias quem vai lá visitar sabe perfeitamente que entra naquele espaço e conta toda uma história. Ela não conta uma história única e exclusiva só de um lado. Ela conta uma história aberta, com cartas, com tudo, com vídeos, com aquilo que possamos assim entender. E está lá, isto acontece ainda num século XX, mas nós temos 5 séculos de história. Nosso país tem praticamente 5 séculos de histórias. Nos 5 séculos de histórias temos um museu em homenagem à escravatura, lá embaixo, no Algarve, com apoio da Unesco,
que é que nós fizemos sobre isto? O que é isso? Quem é que sabe disso? E temos vários museus em homenagem aos descobrimentos, entre aspas. Mas quem é que sabe disto? O que é isto? O que é que estamos aqui a falar? Já terminei. O que é que estamos aqui a falar? E quando nós falamos de uma reparação histórica ou do outro, é contar a história dos dois lados. É realmente poder analisar a história dos dois lados. Não ter que saber em livros que não fazem parte de uma doutrina portuguesa o que é que foi a história deste processo de descolonização, o que era esta história até dos próprios descobrimentos, o que é isto dos descobrimentos, o que é que nós podemos falar do período áureo. E estas perguntas a um negro ou uma negra nascida em território nacional que tem alguma consciência política, mesmo que seja portuguesa na sua plenitude, e o seu pensamento está numa língua que é a língua portuguesa, não pode, em algum momento, sentir desconforto quando fala dos descobrimentos. Eu sinto desconforto. Como é que eu posso falar do período áureo de Portugal sem pensar que eu não estava do lado do Vasco da Gama, eu estava no outro lado do barco, não é? Se eu estivesse vivido naquele tempo, eu era outra pessoa. Eu, se calhar, teria contribuído para aquelas pedras que nós temos hoje no Mosteiro dos Jerónimos, para aquelas pedras que nós falamos do Mosteiro de Alcobaça, não é? Quando nós pensamos nisto, eu estou do lado destes aqui, que hoje em dia também os morangos que nos chegam à mesa são de muitos que trabalham na agricultura, alguns em situação irregular, outros a lutar para que os patrões lhes paguem e outros que estão à espera há 12, 15, 16 ou 40 meses que o CEF lhes dê uma autorização de residência para que aquele morango, para que aquela flor, para que aquela batata, para aquela laranja chegue à nossa mesa. Então toda esta história tem que também estar presente cada vez que nós mordemos o morango, que agora estamos no período do morango, por isso é que eu falei do morango, realmente ele pensa nisto. Há por detrás todo um ciclo e uma cadeia. E a Europa conta a história muitas vezes só por um lado. A Itália não é novo, a Itália recebe isto há muito tempo. Mas eu faço a pergunta, quem vem para chegar à Itália, quantos países é que ele atravessou do centro da África para chegar à Itália? Quantos países em África nós vimos a falar que estão assoberbados de refugiados? Quantos países em África nós ouvimos de queixar-se de receber tantos refugiados? São muito mais pobres, se calhar, em alguns deles, em situações do que qualquer outro país da Europa. Mas aqueles que nos chegam às nossas portas, nós fartamos de queixar. Quantos deles? Quantos países? O continente africano já fez uma cimeira a dizer vamos conter-nos todos, mas depois acontece uma situação pontual dentro da África e aquilo parece um mundo explosivo, que não há direitos humanos, que aquilo não funciona. Mas vamos ver a Europa. A Grécia sempre recebeu, a Itália sempre recebeu, Malta sempre recebeu, umas vezes mais, outras vezes menos. São frutos de guerras, mas o México tem ali à porta todos os anos a mesma situação, os Estados Unidos têm todos os anos a mesma situação. O que é que nós falamos de direitos humanos? Deixemos de falar tanto de questões económicas e passemos a falar de direitos humanos? Será que os direitos humanos beneficiam economicamente os mesmos? Ou não? Não, vai beneficiar o outro lado da moeda. E o problema é que o outro lado da moeda se calhar não tem poder para votar. E uma coisa é certa, para a mudança da lei da nacionalidade, a grande maioria que lutou, recolheu assinaturas, eram pessoas que não podiam votar. Mas pediram às pessoas que podiam votar que alterassem uma lei que lhes que fosse favorável. Mas, na realidade, a maior parte deles não podiam votar. E este impedimento de exercício político é uma forma de fechar, guetizar, dividir. E isto eu acho errado. E isto é uma forma de perpetuar o mesmo sistema, não é? Um cidadão que é europeu tem aqui um cartão de residência de 5 anos em qualquer país da Europa. Aqui e no outro lugar, vai ter um cartão de 5 anos. No entanto, um que chega cá, todos os anos está aqui ciclicamente aqui a tentar, todos os anos ciclicamente. E quando for pedir 5 anos, você tem que provar o seu estatuto económico. Qual é a sua situação económica? Como é que pode fazer? É isto que às vezes é muito difícil depois de digerir e por exemplo, numa família, vamos pensar que não tem acordos em relação como Cabo Verde, Angola, Guiné, neste momento. Angola também teve o seu período muito difícil. Um cartão de residência custa 186 euros. A sua concessão ronda os 200 euros. Então eu tenho uma família de 3 filhos. E vamos os dois, eu, mulher e 3 filhos. Então ontem assisti isto. Quanto é que ele tem que pagar só para renovar o seu título, que é indispensável para ele se manter? São cerca de 1.000 euros. 1.000 euros de um peso de um agregado familiar. Não, esta questão que nos parece tão simples tem um peso. Faço a pergunta: um cartão custa 200 euros? A emissão de um cartão que tem a validade de 1 ano
em todo o seu custo é 200 euros. Eu gostava de entender melhor essas contas, como é que é. Como é que chega um cartão de 200 euros, não é? Um pedido de nacionalidade custa 250 euros. Acho que o Estado está a lucrar com os imigrantes. Isto não tenho dúvidas. A análise de um processo custa 82 euros. Eu, para analisar o processo, custa 82 euros. Eu não percebo. Para eu analisar um processo que custa 82 euros, eu gostava de entender. É o tempo de que cada um leva a analisar o seu processo? Porque, por exemplo, a pessoa pagou para ir lá chegar, ou organizou para o outro. A pessoa entrega o computador, a água, a luz, o telefone e outro. É isto que estamos a contabilizar. O que é que estamos a contabilizar para esta análise dos 82 euros? Há uma explicação económica, certamente. Mas eu faço a pergunta, 82 euros só para dizer sim ou não num processo? Estes 123 que estamos aqui a falar, só para dizer não, a pessoa paga 82 euros para dizer sim ou não. E a grande maioria levou um não. Eu vou pagar para receber um não. Mas se eu não pagar para receber o não, também nem recebo a resposta. Então tem que realmente... E quando for deferido, eu pago 200 euros. Eu gostava de perceber um bocadinho como é que é o processo e como é que é analisado. Um casamento custa 120 euros para a análise também do processo, não? Pronto, mas eu entendo, o casamento é para a vida, ou não. Mas pronto, mas fica mais ou menos. Eu pago 250, agora 280 para um divórcio. Pronto, mas o divórcio é um estado, é uma situação que permanece no tempo, mais ou menos, não é? Aquele não, daqui a 1 ano eu volto lá outra vez, e daqui a 2 anos eu volto lá outra vez, e daqui a 5 anos também eu volto outra vez para renovar. Como é que pensamos estes valores? Quais são os critérios que são utilizados para outro? Também existe um interesse aqui económico, não estamos a dizer que não. E por outro lado, muitas das medidas que estão, por exemplo, o retorno voluntário, o CEF tem no seu o retorno voluntário. Se quiser voltar ao país, quando dá-lhe a carta de 20 dias para abandonar o país, se quiser também regressar ao seu país, pode contactar o retorno voluntário. Mas quando vai ao site do CEF, vê que ele também recebe fundos para poder o apoiar, que depois é através de outra instituição. Não faz sentido. Aqui as coisas estão montadas de uma maneira que às vezes não me faz muito sentido. E é por isso que a gente continua a lutar todos os dias, não é? Todos os dias tem que se lutar contra esta Europa fortaleza que se fecha em si própria, mas que ao mesmo tempo, ao longo de todos os anos, veio-se a provar que precisa dos imigrantes para continuar a crescer, que precisa dos imigrantes para continuar a dinamizar atividades ou setores que não têm pessoas propriamente para isso. Então é aqui uma discrepância de leituras que quando nos interessa faz. Depois falamos de percentagem de número de imigrantes em cada país da Europa. Não conheço um país da Europa que tenha mais de 50% de imigração. Não conheço nenhum país da Europa, mas se calhar posso estar errado, os sociólogos devem saber melhor do que eu. Não conheço nenhum país da Europa cuja cota de imigração seja acima dos 50%. Não conheço nenhum. Mesmo que eu conhecesse, é este o tema de todas as eleições europeias. Mas o número de imigrantes no país, se calhar os 20%, e mesmo assim eu tenho algumas dúvidas que algum dos países, na sua plenitude, tenham 20%. Mas a conversa mais falada é imigração. E eu faço essa pergunta, mas por que raio é que a imigração é o mais? Imigração e refugiados. Portugal deu 1000 e tal por cartões. Portugal antes quase nem dava nenhum. Vamos ser honestos, vamos ver a evolução histórica nos relatórios todos do CEF, qual é o número de recorde. Nunca chegou a 10 mil, nunca chegou a 5 mil. Num ano, mesmo depois de 2015 foi quando houve o grande boom. E a pergunta é, porquê que eles não querem vir para cá? Porque nós sabemos que com o estatuto de asilado ou de refugiado, a integração no mercado de trabalho é o que vai permitir a sua promoção. Não temos subsídios fantásticos, como nos dizem, não temos outras coisas fantásticas, como nos dizem, que nos diziam de uma Suécia, de uma Noruega, de uma Alemanha. A Alemanha recebe 1 milhão de pedidos, mesmo que não tenha deferido 1 milhão. Nós emitimos quantos? Quer dizer, quando eu penso nisto, eu fico de alguma maneira a pensar, a nossa política, nós recebemos prémios, e não estou contra os prémios, eu acho ótimo, Portugal é super conhecido, eu fico contente por um lado, mas por outro lado fica a pergunta, mas estamos a falar do quê? Porque na realidade chegar aqui a Portugal também não é fácil. Como é que o refugiado entra aqui? Já viu quantos países tem que atravessar para poder chegar aqui? Quer dizer, de certeza aconteceu alguma coisa no meio do caminho, o Dublin obriga-lhe a regressar a outro lugar, não é? Que está tudo pensado para rever, mas Dublin diz-nos que não, vai ter que voltar para aquele primeiro país onde realmente entrou. E só aceitamos recolocados. E qual era a nossa propaganda quando estávamos a fazer? É interessante irmos rever. Nós queremos acolher refugiados, temos trabalho e temos escola. Trabalho. Então não todos esses imigrantes que não vêm a trabalho, então legalizem realmente
a questão do trabalho tem que ser esta questão de que agora a lei é ajustada, não é que eu esteja contra a lei, eu estou contra a morosidade para ela ser aplicada. Não é? É uma morosidade para ser aplicada. Situações de injustiças de entidades patronais que não pagam. Às vezes até a questão do subsídio de Natal e de férias. Não é? Quer dizer, é ridículo. As pessoas abdicam disto, desde que tenham um contrato que tenham todos os outros. As pessoas abdicam deste tipo de coisas. Isto não faz sentido. Não é? Uma luta para poder ter direitos sociais e, ao mesmo tempo, o imigrante sabe que está dependente daquela entidade patronal para poder obter, que trabalha anos, mas que sabe que vai ter que se calar um bocadinho durante algum tempo, não vou exercer muito. Às vezes não tem férias. Mas porquê? Porque eu preciso trabalhar e preciso ter autorização. E tenho até medo de trocar da entidade patronal. Porque eu tenho medo que o CEF, tenho o azar do CEF ir lá verificar naquele dia, eu já não estou naquela entidade. Mas eu estou numa plataforma que eu, quando inserir aquele documento, eu não posso alterar. Para eu alterar, eu tenho que cancelar. Para começar de novo. Quem é que vai cancelar o que é que seja? Deixa lá ficar. Eu não quero mexer. Ou então, depois eu vou trocando e arrisco-me no dia que chegar ao CEF para ver o que é que vai dar. E estas são as coisas que acabam por ir mantendo nesta situação. Depois temos países da Europa que praticamente isto também não existe, não é? Vamos à França, ou é só estado de refugiado, asilado, etc. Quer dizer, é fugir também com a realidade de uma população que realmente ele tem dentro do território nacional. Tivemos a Jéssica também, que estava aqui na Solidariedade Imigrante, e a Jéssica obteve a nacionalidade luxemburguesa agora há uns dias. E ela publicou toda a Está na Índia neste momento. Exato, está na Índia neste momento. E ela é o protótipo da Europa. Ela é branca, filha de uma italiana e de um cidadão português, tem a nacionalidade italiana, tem a nacionalidade portuguesa, mas não tinha a nacionalidade do país onde nasceu. Ela esperou pelo menos 2 ou 3 anos para a nacionalidade luxemburguesa, porque eu desde que conheço a Jéssica ela meteu os papéis. E é interessante como esta política, que para alguém branco, para alguém que está nesta terra, é exatamente quando eu penso no Brexit. O que é que estamos aqui a falar? Como é que alguém que nasce naquele país, naquele território, não pode exercer aquilo que para a Jéssica era um dos direitos que você via ela grita: votar no próprio país que a viu nascer. Então esta questão, que às vezes parece tão simples, é realmente... E ela podia pelo menos circular. Porque até tinha 2 nacionalidades europeias que lhe permitia. Agora faz a pergunta: se você não tem estas nacionalidades, o que é que acontece? Não é? É estas perguntas que temos de fazer. Em países como, por exemplo, França, 1 milhão de portugueses. Luxemburgo, quantos milhões de portugueses? Quer dizer, estas perguntas têm que se fazer. Não é? Que estes milhares... E depois, quando foi o nosso primeiro-ministro, na altura, antigo primeiro-ministro, foi visitar o Luxemburgo, de que é que se queixava o Luxemburgo dos cidadãos portugueses? Será que esse discurso já não o ouvimos noutras terras aqui? Acho que estas perguntas a Europa tem que o fazer, e tem que o fazer no sentido de que não podemos dizer que queremos circulação de pessoas e bens quando pensamos como é que os bens vão funcionar na plenitude. Está tudo pensado. Como é que nós vamos penalizar quem não cumpre o déficit económico, e não pensamos como é que a circulação de pessoas deve ser feita. Não pensamos como é que eu posso tratar as pessoas dentro do meu território nacional. E isto é a Europa Fortaleza. Obrigado. Nada.